Fala você que é santista, você é torcedor de outros clubes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sempre Santos. Peço para você que está chegando agora pela primeira vez, se inscreva no canal, que é muito importante. Deixa aquela curtida que não custa nada, é grátis. E ativa aquele sininho das notificações que é fundamental para o nosso crescimento, tá certo? Falando em nome dos nossos apoiadores, da Infinitus Engenharia, da Baobá Serviços Automotivos, da Mendiscar, do GR Araújo e também do Bike da Vila, nossos apoiadores que tanto nos dão esse suporte aqui para o canal Sempre Santos, para falar sobre um resultado ruim, né? Um resultado ruim que o Santos teve na partida contra a equipe do Remo, terminou empatado em 0-0 na Vila Belmiro, o jogo de ida pela Copa do Brasil, o jogo da volta agora na terça-feira, 9h30 da noite, no estádio do Mangueirão, no Pará. E assim, né, cara, é muito difícil, mais uma vez, ter que vir aqui falar algumas das mesmas coisas que os santistas estão sempre acostumados, né, a ouvir, né? Mas vamos lá, é repetitivo, mas é preciso ser dito. O Santos, o técnico Cuca, ele passa por um momento de muita reflexão, eu imagino, né? Não tenho nenhum tipo de relação com o Cuca, já o entrevistei na apresentação dele, né, nessa quarta passagem dele pelo Santos, mas eu não converso com o Cuca, não tenho contato direto com o Cuca, mas eu imagino que ele deve estar vivendo um momento de muita reflexão em relação a essas escalações do Santos. Por quê? O Santos ele tem um elenco tão desequilibrado, tão mal montado, né, pela diretoria encabeçada pelo presidente Marcelo Teixeira e pelo diretor de futebol Alexandre Matos. Ele é tão mal montado porque você tem muitos jogadores técnicos do meio para frente, habilidosos, com qualidade, carreiras irrefutáveis, né? E poucos jogadores para algumas funções, por exemplo, a lateral esquerda. O Escobar teve contrato renovado aí, que para mim foi um erro, mais um erro, né? E não tem reserva para o Escobar, né? E assim, cara, meio de campo, você não tem mais peças para o meio de campo, né? Quem tinha antes era o Zé Rafael e o Rincon. E o Zé Rafael e o Rincon, eles estão aí no clube agora? Não estão mais, né? Mas para iniciar a escalação contra o Remo, por exemplo, da Vila Belmiro: Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Gonçalo Escobar. Oliva, Bom Tempo, Neymar, Barreal, Roleiser, Gabigol. Assim, eu tô chegando cada vez mais à conclusão de que é prejudicial e, assim, é disfuncional, desequilibrado. Não é possível encaixar, você iniciar uma partida com Neymar, Gabigol e Roleiser. Por que não é tudo isso que eu falei? Por quê? Porque o Roleiser e o Neymar e o Gabigol são jogadores que gostam de ter a bola no pé. E assim, eles não são jogadores de muita mobilidade, muita movimentação. Jogadores técnicos, um é finalizador, o Neymar irrefutável tecnicamente, não discuto, e o Roleiser muito bom tecnicamente, né, de jogo associativo, de controle, de passe, de fazer 1-2. Mas, cara, futebol não é só isso. Futebol não é só isso, né? E o primeiro tempo do jogo hoje já deu uma clara demonstração de que isso acontece, né, ou não acontece, né, dependendo da interpretação. O Santos começou bem o jogo. Ele teve uns 10, 15 minutinhos ali de pressão, teve bola na trave, mais de uma, né? Mas depois o Remo acertou a bola na trave no chutaço de fora da área que o Brazão faz a defesa e bate no travessão e vai para escanteio. Mas depois disso, o Léo Condé, técnico do Remo, percebeu o quê? Ficar tocando a bola, né, para cansar o adversário. O Santos marca com os quatro defensores, né, o Igor Vinícius, o Veríssimo, o Ananias e o Escobar. Mas o Oliva, Bom Tempo, 6. Né? Daí você tem 6. Oliva, Bom Tempo, 6. E Barreal, 7. E aí o Roleiser fazendo uma sombra ali, 8. Né? Gabigol e Neymar seriam o 9º e o 10º, né? Mas o Santos marca com 8 jogadores ou até 7 em alguns momentos. Contra a Chapecoense, aquele último jogo do Campeonato Brasileiro,
o Santos teve uma escalação parecida, e com os 3 jogadores juntos, além do Barreal e do Bom Tempo, que o Barreal e o Bom Tempo são os 2 que mais correm para trás, né? Assim, se não deu certo contra a Chapecoense, não deu certo contra o Remo, que são 2 equipes que estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense é a lanterna e o Remo é o 18º, se não deu certo contra essas equipes, como que vai dar certo contra Atlético Paranaense, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Fluminense? Não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. E assim, é por isso que eu comecei o vídeo, né, nessa análise do jogo, com essa questão do Cuca imaginar o fato de que o Cuca está tendo uma reflexão sobre o time titular do Santos. Porque aí, se ele tira o Rolês, vamos lá, tem que pensar em soluções. Tentar, né? Se ele tira o Rolês, ele naturalmente acontece o que aconteceu hoje. Ele vai colocar o Cabaleiro. Ele pode colocar o Cabaleiro. Ou ele coloca o Miguelito, né? A característica parecida da do Rolês. Ou ele adianta o Gabriel Menino e deixa o Igor Vinícius lateral direito. Por quê? Ou ele coloca o Bom Tempo aberto pelo lado direito e coloca um outro volante, mas ele não tem o Gustavinho à disposição agora e o Arão tecnicamente está abaixo do que já foi. Então, cara, é um pesadelo, é um pesadelo. E assim, eu volto a repetir aqui, cara, não é o Vojvoda, não era o Vojvoda o principal culpado, não é o Cuca o principal culpado, não era o Caixinha, não era o Kleber Xavier. Por mais que todos os treinadores tenham seus erros, tenham tido seus erros e ainda possuam seus erros. O principal culpado é o presidente Marcelo Teixeira, que faz uma gestão tenebrosa, né, indecente, ridícula, incompetente. E a direção de futebol do Alexandre Matos, que é, assim, o suco puro da incompetência. Assim, né, nesse trabalho dele do Santos está mostrando que, de fato, ele é, assim, um diretor de futebol que só conseguiria ou consegue trabalhar e tem êxitos em clubes que possuem poderio financeiro para tirar jogadores dos times rivais e até de times de outros países e até da Europa, né? Como foi lá no Palmeiras, onde ele trabalhou por mais de 3, 4 anos, né? Rodou Vasco, Atlético Paranaense, Santos, e não aconteceu absolutamente nada, né, cara? Não aconteceu absolutamente nada. E se o Cruzeiro abriu mão dele lá no ano passado, né, cara, assim, porque tudo tem começo, meio e fim, né? Tudo tem começo, meio e fim. E assim, eu esperaria, pagaria para ver, né? A passagem do Alexandre Matos aqui no Santos já teve o começo, tem o seu meio, deveria ter o fim, cara. Deveria ter o fim. Tudo bem que uma troca no comando de futebol agora não adianta de absolutamente nada, tá? Não adianta de absolutamente nada, porque chega outro diretor ou alguma outra pessoa para comandar o futebol, né? Talvez até nesse meio tempo, para achar outra pessoa para comandar o futebol, o presidente Marcelo Teixeira ou o filho dele, o Marcelinho, ou os membros do CG tocariam o comando de futebol, que seria mais preocupante ainda. Em termos práticos, sendo o Marcelinho, sendo o Marcelo Teixeira, sendo os membros do CG, sendo o Matos ou sendo outro profissional agora, em agosto de 2026, qualquer um desses todos fariam a mesma coisa ou coisa parecida. Por quê? Porque o Santos está sob efeito de um transfer ban. Já começa por aí. Teria que pagar para poder ter a liberação para poder inscrever novos jogadores. E para contratar jogador agora, cara, jogador de Série B ou jogador da Série A que não completou os 13 jogos ali do limite da Série A. E qual, assim, a capacidade de encontrar jogadores de qualidade, e não só de qualidade, mas de encaixe para esse time de agora? Não adianta contratar mais um centroavante. Não precisa centroavante. Não adianta contratar um ponta esquerda. Não adianta contratar um camisa 10. Tem
Contratar um lateral esquerdo de qualidade, né? Que chegue para jogar. Um segundo volante para ter mais uma peça de opção, porque a temporada é longa, 3 competições. Um meia direita, um ponta direita. Só que eu já citei 4 nomes. Mas aí como que você vai fazer tudo isso? Tendo transfer ban e sem dinheiro para contratar, com a dívida que tem. Então, por isso que eu fecho esse vídeo com esse assunto, cara. É chato, mas tem que ser dito várias e várias vezes. O principal culpado é o Sr. Marcelo Teixeira e a direção de futebol que foi delegada ao Alexandre Matos. Então, Santos tem o Remo na próxima terça-feira, fora de casa, 21h30, pela Copa do Brasil. Um abraço e vamos lá tentar imaginar que coisas boas estão por vir no Santos. Um abraço a todos.